Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é um dia que eu gosto muito. O assunto hoje que eu vou falar é um daqueles assuntos assim que, sinceramente, eu adoro, porque é uma coisa que foi a primeira mudança da minha vida que eu tive. Foi quando eu comecei a trabalhar com você, adolescente, com o jovem, com as crianças. O melhor momento da minha vida em trabalho foi começar a trabalhar com os jovens. E quando eu tenho que falar alguma coisa baseado no jovem, eu me sinto muito bem. E também me sinto muito forte, porque eu posso falar com todas as palavras, com muito conhecimento, coisas que realmente eu sei do que eu estou falando. E quero dizer uma coisa, já iniciar falando para vocês o seguinte: jovem, criança, jovem, adolescente, não fique amargurado com tudo que está acontecendo em sua vida. Se preocupe apenas que você está cometendo alguns erros. Sim. Mas também, para você cometer esses erros que você está cometendo hoje, que você está começando a ter entendimento, começando a saber das coisas, para você cometer esse erro, esses erros, foi porque quem colocou você nesse mundo, infelizmente, cometeu o maior erro. O maior erro não, os maiores erros. Hoje é muito fácil culpar você, jovem, por tudo o que você faz hoje. É muito fácil os pais, parentes, ficar falando, olha, que você é isso, que você é aquilo, que você faz aquilo, aquilo outro. É muito fácil. Mas o engraçado é que ninguém para pensar e falar para ele mesmo: mulher, marido, foi certo que nós ensinamos pro Claudiones ter nascido assim? Pro Claudiones ser assim? Será que eles pararam um pouco antes de protestar e criticar você, jovem? Você, criança, que está me ouvindo agora, será que eles pararam para pensar o maior erro que eles cometeram? O engraçado é que acontece tanta coisa quando você, depois que pega uma idade, depois que você começa a sair um pouco. Vocês pararam para perceber, jovem? Eu vou falar filhote, tá? Para não precisar ficar falando jovem, criança e adolescente. Fiotada, era assim que eu chamava os meus alunos. Olha, fiotada, vou dizer uma coisa para vocês. É muito fácil eles criticarem vocês, eles colocarem vocês para poder falar: ah, eu fiz uma coisa horrível, mas foi por causa
do Claudio Jones, porque o Claudio Jones é isso, é aquilo, aquilo outro. É muito fácil eles falarem isso. Em nenhum momento eles falam deles mesmos, do erro que eles cometeram, e é tão fácil colocar vocês como o principal que age contra o erro deles. É muito fácil. Na hora em que eles estavam num bem bom, ai, vai, ai, gostoso, vai, ai, isso, ai, delícia, gostoso, né? Aí depois você vem, aí você aparece, tudo maravilha quando você é pequeno, que você nasceu, todo mundo vindo, aí começa a comprar coisas para você, trata você como você fosse aquela coisa linda, trata você da mesma forma que os animais tratam os filhotes, porque é assim que tem que ser. No começo da sua vida, você é tratado da forma correta, te dão tanto carinho, fazem tantas coisas para você, vai lá, se mata para comprar comida para você, às vezes deixa faltar para ele, mas não deixa faltar para você. É bem assim. Chegou na hora em que você, filhote, pega uma certa idade, você começa a ter entendimento, a questionar. Pronto. Você já não é mais aquele pequenininho maravilhoso, fofinho, que nasceu todo cheirosinho, que ai, vontade de comprar um talco, passar um talco no bumbum dele, dela, ficar macio, ai gostoso, ficar pegando no colo, ficar cheirando essa bênção, ai que coisa maravilhosa. Tempos bons que só vão até os 11 anos de idade, porque nos 12 anos de idade você começa já a entrar na sua idade de escolha, filhote. E seus pais, a maioria deles não entende isso. A maioria deles querem que você seja do jeito que eles eram e do jeito que eles são. A maioria dos pais vivem do passado e não conseguem viver o presente. Não conseguem ter entendimento do seu mundo de agora. Não conseguem saber que a sua época agora não é a época que eles viveram atrás. E quando muitos pais querem simplesmente começar a viver o mundo de vocês, o tempo de vocês, aí começa aquelas patifarias de querer usar a mesma roupa que vocês usam. Esses são aqueles pais que não conseguem dar uma boa educação, criar uma estrutura familiar, dando uma boa educação para você, para que você seja um rapaz de família. Sabe por quê, filhote? Você, às vezes, não aceita o que os seus pais passam para você? Porque na maioria das vezes, os seus pais não querem te escutar. Quantas vezes você chegou na sua casa, os seus pais vendo novela, seus pais vendo futebol, e você chegou com uma notícia muito importante, uma mensagem importante, e você chegou e falou da seguinte forma: pai, eu precisava falar. Não, agora não. Pai, eu precisava falar com o senhor. Não, agora não, eu tô vendo o jogo, fala depois.
Aí você tá com maior urgência de chegar e falar para o seu pai da seguinte forma: pai, o Antônio lá fora chegou e me ofereceu um cigarro, dizendo que se eu fumasse esse cigarro, eu ia me sentir bem, eu ia até para outro mundo, pai. Eu queria te perguntar se isso realmente é verdade. Só que o seu pai não quis te ouvir você falando isso. Lembra disso, meu querido filhote? E aí você teve que tomar uma decisão sozinho. E aí você volta para a rua, filhote, e você encontra lá com o Antônio. E aí o Antônio chega e simplesmente faz o quê? Ele endossa mais ainda: ó, faz o seguinte, não precisa nem comprar de mim, eu vou te dar um e você vai ver como você vai se sentir, como você vai ficar. Olha, você no início de estar fumando um beck, e depois de um beck você indo para cocaína, e depois da cocaína você indo ser louco de pedra, usar uma pedra de crack. Aí os seus pais, depois que você fez tudo isso, que ele não deu a mínima quando você quis falar com o seu pai e ele estava vendo futebol, com a sua mãe e ela estava vendo novela, e eles não quiseram te dar atenção, você se torna um viciado. E aí você começa a ter que comprar essa porra. E aí você não tem dinheiro. E aí você começa a roubar as coisas de casa e vender tudo que você pode. Quando termina tudo, você termina de vender tudo que tem na tua casa e não tem mais nada, você começa a perceber que nem roubar o seu pai e a sua mãe tá dando mais, que eles não estão tendo dinheiro, eles começam a esconder o dinheiro. Em nenhum momento o seu pai ainda parou para chegar e falar para você: Claudiones, o que tá acontecendo, cara? Tô sentindo que você tá roubando umas paradas aí, cara. O que tá acontecendo? Fala aí, moleque. O que tá pegando? Em nenhum momento seu pai fala isso. E aí você começa a perceber que não tem mais dinheiro, não tem de onde você tirar dinheiro na sua casa. O que você vai fazer? Vai roubar. Vai fazer isso. Simplesmente. Ou você vai roubar, ou você vai fazer a pior coisa. Você vai lá na biqueira, vai comprar uma droga, vai comprar o beck, vai comprar a coisa 100% underground, e você vai começar a dever para a biqueira, porque a biqueira adora fazer isso, principalmente quando ela percebe que você não tem grana, meu. Aí você chega, cabeça baixa, tristeza, chega na biqueira e fala lá pro comerciante de drogas. Você fala da seguinte forma: não tô podendo pagar, tem algum problema? Ele fala para você: não, pega aí, sem problema. Sabe o que ele tá fazendo? Ele já tá colocando você para ser um vendedor, para ser um que vai dever para ele, e você vai ter que dar a sua vida para poder depois pagar. E muitas das vezes você não vai saber o quanto você estava devendo a eles. Dono de bar faz a mesma coisa. Dono de bar faz a mesma coisa quando as pessoas estão devendo. A pessoa às vezes bebe e esquece o dono de bar, ele está devendo tanto, ele vai... Quando o cara chega lá para pagar, ele fala que é tanto, e na verdade é bem menos. E ele fala que é mais. Por quê? Geralmente a pessoa que bebe,
não começa a se controlar. E geralmente a pessoa só vai falar: ó, quanto que eu tô devendo? Quando depois ele já bebeu. E ele sai do controle. E a droga é a mesma coisa. Quando você chega lá para poder pagar, nunca o seu dinheiro vai dar. Sabe por quê? Porque ele quer simplesmente que você seja um devedor, que você nunca pague o que você está devendo, para você depois ir num sinaleiro, ter que vender alguma coisa para poder pagar eles, para você depois começar a trabalhar em comércio deles, para você pagar para eles, e é aí mesmo que você não vai nunca sair dessa vida. Simplesmente. E os seus pais vão começar a te criticar, falar que você é uma porcaria. Maldita hora que colocou você no mundo, maldita hora que fez você. Olha, eu dei tudo pro Claudio Jones e o Claudio Jones está lá usando droga, meu. Fiz tudo para ele e ele tá lá nessa vida. Fizemos tudo, demos tudo para ele. Será que deu mesmo? Será que deram a educação do jeito que se tinha que dar? Será que parou de fazer o que estava fazendo para me ouvir quando eu precisava falar para eles? Pai, mãe, está acontecendo uma coisa terrível na escola. Estão falando isso. Não, eles não trocaram o prazer deles para te ouvir. E nesse momento, você sai, você depois até faz tudo isso e você se arrepende. Só que você já sabe que não adianta você chegar na tua casa e falar para os seus pais o que está acontecendo com você e o porquê está acontecendo, porque você já sabe. Nunca eles vão querer dizer que eles erraram, que eles fizeram a coisa errada, para dizer que você estava certo. Nunca eles vão falar isso. Sempre vão colocar a culpa em você. Sempre. Aí vão querer colocar você em tudo quanto é clínica, em tudo quanto é lugar. Vai culpar você, vai culpar os seus amigos. E já vou dizendo, hein? Vai culpar os seus amigos, que são amigos bons, que não queriam que vocês entrassem nessa vida. Sabe por que eles vão culpar esses amigos? E até dizer que esses amigos não prestam, e você sabe que esses amigos são os melhores amigos que você tem, que pode te ajudar. E sabe por que eles não vão culpar os verdadeiros que colocaram vocês nessa vida? Primeiro, porque os primeiros que colocaram vocês nessa vida foram os seus pais. E segundo, se eles culparem os verdadeiros, que eles sabem que ofereceram droga para vocês, ofereceram isso, aquilo, eles não vão fazer isso porque eles têm medo dessas pessoas e têm medo da retaliação que essas pessoas podem fazer na vida deles. Então, às vezes, é melhor deixar o Claudio Jones entrar nessa vida que ele entrou, e depois a gente vai dizendo: fiz isso, dei aquilo, fiz aquilo outro. E se ele morrer, a gente vai colocar a culpa nas drogas, mas nunca vai falar nome de quem vendeu aquilo para o filho deles. Nunca vou falar quem vendeu pro Claudio Jones essas porcaria. Depois eu falo, os caras vêm atrás de mim e papá.
Não. Então é mais fácil chegar e falar: olha o erro que ele fez, ele buscou, ele procurou. Aí a Rota, a Baep chega lá e mete bala no filho. Claudiones, mais um corpo caído no chão, mais um corpo estendido no chão. Aí você vai lá fazer o seu teatro. Os pais vão lá fazer o teatro deles, chorar, começar a fazer escândalo. Aí chega o ML, a Baep, a Rota, chega junto. Eu fiz isso, eu dei tanta coisa pra ele, olha o filho dele. Os pais muito doidos começam a falar: mas o que fizeram, não sei o que. Mas não fala o nome de quem fez. Às vezes até sabe quem eliminou o Claudiones, usuário de drogas. Sabe quem foi que vendeu para ele, mas nunca vai falar e nunca vai citar o nome. Aonde os seus pais criaram uma estrutura familiar para você? Quantas vezes você tentou falar para os seus pais que você está tendo problemas quando você era pequeno, que você era uma criança e não tinha entendimento de nada? Quantas vezes você chegou e falou para o seu pai? Quantas vezes não? Uma vez você falou e depois você viu a reação dos seus pais. Aí você começou a ter medo de chegar e falar para o seu pai certas coisas, porque você já sabia que era falar e você apanhar. Fio de ferro, rabo de tatu. Quantas coisas você levava só de você chegar e falar. Você às vezes não estava fazendo nada, você vinha pedir informação, você vinha simplesmente falar: pai, mãe, tá acontecendo isso, fulano lá tá falando isso de mim, tá falando aquilo e tá dizendo que eu tenho que usar isso aí, que eu vou virar outra pessoa e vou ficar bem. Além de você falar isso, você ia levar um couro daqueles e apanhar feito cachorro. Aí você cresce, você vai para onde? Como você vai constituir uma família? Como você vai fazer o bem para as pessoas? Aí você mesmo quer se livrar desse maldito vício e você não consegue. Porque a partir do momento que você está nesse vício, as pessoas que você vai encontrar e as pessoas que vai estar do seu lado, meu querido filhote, vão ser pessoas que não vão saber dar para você uma opinião para você sair dessa vida. Dificilmente você vai sair dessa vida. Muitas pessoas têm mania de falar: não tem como sair. Tem sim. Mas de 100%, 20% conseguem se libertar disso. Não adianta mentir. Não adianta vir aqui com conversinha, não. Não adianta. E os maiores culpados disso foram aqueles, não somente os seus pais, mas aqueles que falaram que te criaram. Aqueles que pegaram você quando criança para poder criar e não souberam te dar uma educação, não souberam mostrar as realidades da vida, não souberam fazer de você um homem, uma mulher de verdade. Nunca, quando você precisou, nos momentos que você mais precisou falar algo para você ficar bem, nunca te deram ouvido. Quantas vezes queriam que você tivesse um carro, uma moto? Vocês já perceberam?
Quantas vezes queriam que você tivesse um carro, uma moto, ou que você fosse sair com seus amigos, para eles poderem ficar lá no bem-estar, fazendo o rebu deles. Quantas vezes? Muitas vezes, quando o seu pai te liberava para você sair, era simplesmente para ele ficar livre de você. Era simplesmente para ele não ter que ficar te ouvindo, para não ter você, para ficar vendo coisas na televisão que ele não gosta e ele é obrigado a assistir o que você está assistindo. Isso quando você tem um pouco de grana e você coloca uma televisão em casa, que você coloca comida em casa. Eles agradecem quando você sai. Perceberam como muda? Quando você era pequena, era você que usava as coisas que eles tinham. Você cresceu e você teve como ter as suas coisas, e você começa a comprar as suas coisas e eles querem usar o que você tem. Eles agradecem e rezam para que você saia, para eles poderem mexer no que você tem. Pois é, meu querido. Olha, filhote, eu não sei se algum filhote meu está vendo esse vídeo, mas se estiver vendo, eu tenho certeza que todos aqueles meus filhotes, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre eles, vou tentar achar até alguns vídeos que eu tenho deles, de quando eu dava aula, e como eu me preocupava com o bem-estar e a educação. E hoje eu sou muito feliz que de 100%, 98% hoje são pais de famílias que sabem dar educação e sabem ensinar coisas boas para os filhos deles. E eles vivem numa boa vida porque têm boas esposas, bons maridos, e eles têm uma bela vida. Muito obrigado a todos os filhotes que foram os meus filhotes. Muito obrigado por vocês fazerem parte da minha vida. Eu agradeço do fundo do coração. E você que está sendo pai agora, que ouviu esse vídeo, que você comece a se policiar e comece a dar valor no seu filho quando ele vir te procurar para conversar com você, principalmente na idade dos 10 aos 13 anos, que é a idade onde o seu filho vai começar a escolher o que ele quer ser na vida dele. Esteja você junto com o seu filho para você não se arrepender amanhã, pois o amanhã é triste, principalmente quando você tem arrependimento e não consegue arrumar o seu passado. Um grande beijo a todos, fiquem bem e força, e acredite que você é capaz de fazer a diferença na sua vida. Basta você se policiar e se amar, e ame o seu filho sempre. Olhe ele até ele chegar no momento aonde que ele começar a chegar na idade de escolha. 13 anos, 12 anos, 11 anos, 10 anos. Essas são as idades aonde mais você tem que estar junto do seu filhote. Fica bem. Grande beijo no seu coração e que a sua vida seja uma vida maravilhosa. Fica bem. Tchau, tchau.